Eu quero fazer um vídeo a respeito da criação de cachorro depois silvestres. E agora a união dessas duas categorias em prol do bem-estar animal. O que é bem-estar animal? A minha opinião, ela é baseada pelo fato de eu ser um cara que andou praticamente o mundo inteiro. Vi muita coisa, aprendi tanto. Coisas que eu pensei que eu sabia, coisas que eu errei, que eu mudei de opinião. Agora vamos falar de criação. Eu vou começar por aí meu discurso, porque eu vejo as pessoas discutindo primeiro a criação de silvestres. Isso eu estou falando de 20 e tantos anos atrás. Que nos causou um atraso tremendo, que se a gente tivesse criado desde o início algumas espécies, e se criam espécies justamente quando você tem poucas, não quando você tem muitas, né? Se tem abundância de uma determinada espécie, você nem cria mais elas, você faz gerenciamento. Quando tem muito, você tem que gerenciar. Assim como quando você tem pouco, você tem que gerenciar da mesma maneira, só que são modos de gerenciar. Quando você tem pouco, o que você tem que fazer? Você tem que botar esses caras em locais que possam criá-los para ter uma segurança genética e esse bicho não vai desaparecer. Conservação nasce aqui, ó. Tem que nascer no coração. E por que tem que nascer no coração? Porque não existe uma explicação lógica para a conservação. Talvez o mundo certamente será o mesmo sem as araras azuis, sem algumas espécies de baleia, sem a onça pintada, não sei, talvez seja o mesmo planeta. Certamente não será o mesmo se a gente tirar os insetos todos. O fato é que o mundo continua o mesmo. Espécies estão desaparecendo e você continua a sua vida regularmente, como se nada tivesse acontecido de fato. Conservação é importar-se, é querer bem. Isso é conservação, por isso tem que nascer no coração. Você não pode ser uma pessoa egoísta. Você tem que ser um cara que ama o planeta, ama os seres vivos. E a gente tem o péssimo hábito de classificar os seres vivos. Uma vida de uma formiga vale tanto quanto de um elefante. Não ecologicamente, claro que não. As formigas se multiplicam aos milhares, se reproduzem aos milhares, milhões. O elefante, ele cria um filhote e durante 2, 3 anos está ligado a esse filhote intimamente. Ao mesmo tempo, surpreendentemente, o nosso planeta poderia sobreviver sem elefantes, mas não sem formigas. Olha que interessante isso, né? Essa você não sabia. Pois é, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas a gente gosta de julgar e dar opinião, e todos têm direito de dar opinião. Agora, existem opiniões e opiniões qualificadas. São 2 tipos de opinião. Existe uma opinião, desculpa, que é uma merda. Existe uma opinião que realmente é qualificada, que leva em consideração todos os atributos. Porque nasce aqui, como eu falei, conservação. Mas se não passar aqui, ó, por gerenciamento, por planejamento, não adianta nada. Gerenciamento significa você saber que quando tem muito de uma espécie, você precisa controlar ela e diminuir a quantidade e usar as ferramentas que estão à disposição, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Assim como também quando tem pouco, você tem que também trabalhar em outro sentido, mas com o mesmo esforço, criando políticas para que aquela espécie, determinada espécie que está mega ameaçada, possa sobreviver. A primeira coisa que você faz quando tem poucos elementos em um ambiente não é ir conversar com as pessoas e tentar conscientizar, porque isso demora muito tempo. A primeira coisa é o seguinte, é pegar alguns espécimes dessas espécies para dentro de centros sérios de reprodução, de estudo. O Azeredo fez isso com o mutum de Alagoas. Por isso que o mutum de Alagoas está extinto desde a década de 80 na natureza, mas não desapareceu. Por quê? Porque o filho da mãe do Azeredo, lá em Minas Gerais, ele amava cracídeos, que é esse grupo que organiza os mutuns, jacu e outras aves, essas aves grandes, e ele resolveu criá-las em cativeiro. E está hoje fazendo o quê? Repovoamento. Só que o repovoamento, aí entra a segunda parte, que é a educação ambiental. As pessoas da região, você exercer pressão, fiscalização, conversar com as pessoas locais, entender por que aquele animal está desaparecendo daquele ambiente. Mas situação de emergência, a primeira que você faz é colocar em cativeiro. Isso mesmo, a primeira coisa que você faz em conservação, senhores, é criá-lo em cativeiro. Coisa que as pessoas que simplesmente pararam na parte do coração não entenderam. Por isso que não vão ter sucesso. Nem tudo na vida. Se fosse só coração, todos os casamentos do mundo dariam certo. Quantos casamentos são desfeitos? Começam com o coração.
depois dá lugar o quê? A razão. Então assim, não é só porque é de coração que vai funcionar. De coração, um bom começo, mas não é o final da estrada. O final da estrada é uma história que às vezes não é tão bonita, mas que precisa ser feita. A gente precisa colocar, quando tem pouco, colocar em cativeiro. E quando tem muito? Essa é a primeira ação. Depois, segunda ação, depois de colocar em cativeiro, vai reintroduzir os animais, vai entender por quê e vai trabalhar junto com as populações locais para que aquele animal seja símbolo, seja um guarda-chuva, seja importante, valorize as comunidades onde ele vive, para que entender o problema e atuar no problema com inteligência. Mas pelo menos a gente aí tem o bicho salvo já, entendeu? Tá ali, vamos repovoar. Vergonha pro Brasil, vergonha. Órgãos fiscalizadores não funcionaram ou ajudaram, não sei, põe na dúvida, todo mundo põe em dúvida aqui e fala qualquer coisa. Tem um cara que falou que a Terra é plana e todo mundo escuta ele, então escutem-me também, né? Quanto mais difícil, a gente quer vender o quê? Facilidade. Já pensaram nisso? Se não existisse o ser humano aqui, não existiria a palavra conservação. Conservação foi colocada no dicionário simplesmente porque nós estamos cagando nesse planeta. Se a gente não existisse, ninguém ia falar na palavra conservação, não existir. Então conservação, sim, em primeira análise, significa considerar o ser humano dentro desse processo e procurar o equilíbrio. Agora, e quando a gente tem demais? Oh, que problema bom para resolver, né? Agora a gente tem muito. Uma determinada espécie explodiu a população. A gente percebe isso na agricultura brasileira. Grandes campos de soja, que de início eu confesso eu também olhava sem hipocrisia, porque eu sabia que, enfim, não só um valor econômico brasileiro, mas a gente se alimenta, né, da agropecuária. Aí eu olhava aqueles campos de soja, aqueles desmatamento e falava, puxa vida, chorava. Claro que eu queria que tudo fosse como antes do ser humano. Mas o fato é que não é. Nós estamos aqui. Agricultura, planta soja, planta milho. Quem que vai lá se beneficiar desse alimento, desses grãos? Por exemplo, queixada, entre outros muitos. Tatu, ema, veado. Cara, eu já vi de tudo dentro dessas plantações extensivas de soja. O queixada vai lá. O veado. Cara, tão fácil se alimentar dentro dos plantios, cara. Não tem cachorro, não tem gato. São extensas, né, as plantações. Quem se alimenta do veado e do queixada? Nossa, pintada, topo de cadeia. Ela tá lá. Tá no meio do canavial. Não sou eu que tô falando. São os estudos. Então, tudo que eu tô falando aqui é baseado em uma longa curva de aprendizado e que mudou minha cabeça nesses últimos anos. Nós estamos num momento anterior, nos anos até os 60, 70, onde a gente não dava a mínima para o meio ambiente. E de repente, o que a gente fez? Teve que dar o máximo, teve que tratar aquilo como, sabe, uma urgência, e tinha que ser tudo proibido. Tinha que ser. Teve uma época que teve que ser tudo proibido pra gente olhar, repensar e mandar bala pra frente. Só que passou tempo demais. Agora a gente olhou em volta e está começando a entender uma nova dinâmica, uma acomodação e uma adaptação dos seres vivos ao ambiente em que nós vivemos. Claro que eu não estou falando das grandes cidades, mas estou falando do campo, né? Então o que acontece? Hoje no Brasil, você tem as propriedades rurais do centro-oeste, sul do país. E eu estou mais preocupado com o centro-oeste e com a Amazônia, porque é onde realmente a gente tem viabilidade de algumas espécies que em outros ambientes não tem. Ah, tem onça pintada na Mata Atlântica? Tem. Ela é viável geneticamente? Não, não é. Ela vai desaparecer. Ponto. A gente já sabe disso. Nós vamos ter que acelerar esse processo mais ainda, mas o fato é que já sabemos disso e pronto. Porque a Mata Atlântica é toda fragmentada com muitas cidades. É mais ou menos que nem aqui na Europa. Por isso que não tem gatos aqui. Tinham gatos aqui, tinham gatos grandes aqui. Tem lince aqui. Cadê o lince aqui no meio das... Não tem. São todas pequenas propriedades rurais. Tem cachorro, tem gato. Isso acaba afastando a vida selvagem, que entra em competição e acaba, enfim, perdendo espaço. No Brasil é diferente. Como essas propriedades rurais são muito extensas, a fauna acaba se adaptando e ela consegue escapar para esses refúgios, por incrível que pareça, que são da cana, especialmente da cana, que é mais alta, e eles usam esses refúgios e eles migram, né? Utilizam a área, não migram, desculpa, mas eles utilizam uma área grande que envolve parques nacionais e envolve unidades de conservação e também fazendas agropastoris. Então, nesse momento, com a explosão do queixada e, consequentemente, a explosão populacional da onça pintada, porque nós estamos num momento onde a gente
caça menos onça pintada, de fato. A gente conserva mais onça pintada, se fala mais nisso. E ao mesmo tempo, com a instituição das reservas legais, nós somos um dos poucos países do mundo, se não o único, tá? Isso eu não tenho certeza, mas sei que são um dos poucos, onde você compra uma terra e a terra não é totalmente sua. Porque no Centro-Oeste você tem que manter 20% como reserva legal e proteger essa área. Não é só deixar lá. Tem muita unidade de conservação nossa que a gente deixa lá, né? O que está acontecendo lá dentro? Nem sabe. Mas dentro, o cara que tem uma área agropastoril, os 20% dele tem que cuidar mesmo. Fazer acero contra incêndio, proibir a caça e fiscalizar isso com meios próprios. Ou seja, é uma contribuição que essa turma está fazendo ao meio ambiente, querendo ou não, certo? Ah, mas eles desmatam. E você come o quê? Você faz fotossíntese para sobreviver no seu dia a dia? Não, você come. A gente não quer saber de onde vem a nossa carne. Quer? Porque se a gente soubesse de verdade, talvez a gente não comeria, não é verdade? Eu sei de onde vem a nossa carne. Eu não é um pedaço de carne que a gente pega, não é um produto que já vem daquele jeito, picanha, né? Daquele jeito, a gente não vê olhos, cauda e coração e um mugido quando a gente compra um pedaço de picanha. A gente simplesmente compra um pedaço de picanha. Nossos antepassados faziam o quê? Eles caçavam a carne que eles comiam, eles matavam e comiam. Hoje alguém faz o trabalho sujo pra gente, de uma forma que eu vou até conversar um pouco sobre isso, porque eu quero falar um pouco sobre veganismo também. É como a gente falou, estou pensando sempre em conservação. Eu não estou misturando elementos de como você filosofa, vai ou tratar a sua vida e filosofar a sua vida, até porque cada um tem o direito de filosofar do jeito que quiser. Por isso que nós temos diversas religiões, né? E por isso que as pessoas se matam porque acham que o Deus do outro é melhor que o outro, entendeu? Olha que absurdo. Se a gente discute e se mata por conta de Deus, imagina por uma ideologia de carne, por exemplo. Quem come carne, quem não come. Ah, você é mau, você come carne. Vamos falar sobre isso. Mas o que eu quero agora terminar o raciocínio, né, é quando tem muito de fauna. E realmente os queixadas explodiram a população por conta da oferta de grãos, destroem as plantações, ou seja, um certo número, a quantidade deles é exagerada dentro daquela propriedade. As onças estão ali, estão caçando essas presas, e aí eu pergunto, o que fazer? Aí é o outro lado da moeda. De novo, nós vamos ter que gerenciar. Ainda bem que é um problema menor do que quando as espécies estão desaparecendo. Quando as espécies estão em abundância, que bom. Problema gostoso de resolver, né? Como nós vamos fazer isso? Falando do aspecto da conservação. Aqui não envolve coração, não. Não importa se você gosta ou não de comer carne. Aqui o fato é que esses animais têm que ser gerenciados como é feito o gerenciamento nos Estados Unidos, e está super conservado. Já foi para os Estados Unidos? Vai lá. Vai, eu passei 4 meses lá. Leste, oeste, norte, sul. Vai lá. Você vê como as coisas são conservadas lá e como existe um respeito à natureza. Porque também a educação começa, essa questão ambiental começa de baixo. Não é só pressionar em cima, exercendo fiscalização e multa, mas também embaixo. Não é esticando o peixe para passar no controle da polícia ambiental para você poder levar um peixinho para casa, entendeu? A gente faz isso? Faz isso. Lá não, o cara tira uma licença de pesca de 2 dias, ele pode levar 2 salmões para casa. E ele leva só 2 salmões, acabou a conversa, mano. Ele não leva 3. Porque ele está tirando, esse é um benefício que se estende a todos, é um direito de todos. Ele não quer se privilegiar. Então assim, voltando às fazendas, temos que retirar uma parte desses queixadas, fazer um controle populacional, estudar a área em que eles estão e tirar uma fração desses animais, como a gente faz com o pirarucu. Por que a gente pode manejar árvore, pode manejar peixe e não pode manejar mamífero? Só porque é fofinho e parece com a gente? É isso? Tem pelo? Tem sentimentos? Peixe não tem sentimentos, mamífero tem sentimentos e beleza, então é isso. Não adianta nada a gente diminuir em 50% do uso dos recursos naturais e aumentar em 50% a população. Qualquer criança de 6 anos, no primário, sabe que essa conta vai terminar no zero, no empate. Sim, temos que reduzir o uso dos recursos e sim, temos que estabelecer políticas e educação para que as pessoas façam mais amor, mas menos filhos. Ponto. Como vamos manejar esses seres vivos silvestres, né, que abundam nessas áreas? Estamos certo aqui? Sim. Vamos retirar uma parcela deles. E o que vamos fazer com eles? Vamos botar em cativeiro? Não. Eu estou falando de milhares de animais. Eu visitei áreas onde já tiraram em um ano 2.000 queixadas e deixaram outros 2.000 ou mais lá. Nessa área, porque o impacto seria tão desastroso que não teria sentido. Agora, a quantidade de queixadas que foram observadas dentro do campo supera as que foram observadas dentro de unidade de conservação, muitas vezes. Às vezes é o mesmo grupo, né, que sai da unidade de conservação e vai para o campo.
Então assim, nós temos que criar esse equilíbrio. Nós temos, isso chama-se gerenciamento. Vamos tirar uma parte desses animais e o que vamos fazer com eles? Nós vamos criar uma maneira para que a gente possa consumir, para quem é onívoro, consumir essa biomassa, porque assim a gente pode diminuir outras biomassas que nós estamos criando de carne. E nós podemos devolver parte desse recurso, dar valor à fauna e devolver parte desse recurso que a gente obtém da venda dessa nova proteína animal para os caras que nas fazendas fazem as coisas direitinho. Porque não tem sentido o cara do agronegócio fazer tudo conforme a lei, manter os 20% ou os 80% no caso da Amazônia como reserva legal, ser penalizado por isso. Ele faz tudo certinho e aí a gente não gosta dele por quê? Ai, porque ele devasta. Que hipocrisia, mano. Mesmo quem é vegano come da terra e fala, não, mas eu compro produtos orgânicos em pequenos comércios locais que... Fala sério, conservação se faz em escala, não desse jeito pequeno e burguês, entendeu? Não é alimentando uma pequena faixa da população que pode se dar o luxo de comprar coisas orgânicas e vindas de pequenos produtores. De qualquer forma, você está lascando o meio ambiente. Não tem como escapar. Conservação não se faz só na hora de se alimentar, só na hora da mesa, de pôr o prato na mesa. E aí, muita gente me pergunta, Richard, porque querem ver a minha resposta só para poderem meter a boca, porque já tem um preconceito a respeito de tudo. Já sabe tudo, né? As pessoas sabem tudo, né? Você já sabe tudo? Já? Tem certeza? Sabe tudo, sabe tudo. Leu tudo, sabe tudo. Leu o livro do bem e do mal. Tem livros que estão dizendo que o impacto humano não é tão grande como estão cantando. Tem livros que o impacto humano é gigantesco. Então assim, tem livro para tudo. Eu não suporto me nutrir de uma vida animal. Tá? Então vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho importante quebrar alguns paradigmas e concordar com algumas coisas, porque isso eu não sou absolutamente contra tudo ou a favor de tudo. Eu penso sobre as coisas antes de falar merda. Isso não quer dizer que eu já tenha falado merda muitas vezes, ok? Isso não quer dizer que eu seja certo, mas certamente vocês vão concordar comigo em uma série de pontos, ou pelo menos vão começar a pensar em coisas que não tinham pensado. Vamos lá. O veganismo, ele se baseia em várias colunas, mas 3 delas são muito fundamentais. O vegano afirma 3 coisas, que são colunas muito sólidas para eles. Primeira, que o veganismo é sustentável. Então a carne de soja que você se alimenta é mais sustentável que a carne do boi. Estou falando de sustentabilidade, tá? Não é. Por 2 razões. Primeiro que você, para obter a mesma quantidade de proteína, e como a gente tem uma população extensa, a quantidade de proteína importa. Vamos dizer, a quantidade que você consegue criar de bois em 1 hectare, a quantidade de proteína animal que isso gera é infinitamente maior do que a quantidade que você consegue de proteína de 1 hectare de soja. Então, não é sustentável. Estamos falando de florestas, vai cair floresta igual para alimentar essa turma. Aliás, se todos fossem vegetarianos, nós teríamos um problema muito sério. Teríamos ainda menos espaço no nosso planeta de florestas. Ok, já caiu por terra a sustentabilidade. Segunda, é mais saudável. Você acha que é mais saudável? Porque os hormônios, as rações e os agrotóxicos. O que você acha? Além de ser nada sustentáveis, o que você acha dos agrotóxicos? Que são necessários para manter uma população desse tamanho. Porque poucos têm condições de comprar algo orgânico, porque custa muito mais caro e não é produzido em quantidades. Fato. É fato, simplesmente. E aí, como é que fica? Não fica. Não é mais saudável. Você, por ser vegano, não é mais saudável. Até porque falta uma série de nutrientes que você vai ter que recompor na sua dieta, porque nós somos onívoros. Você, querendo ou não, a nossa espécie se desenvolveu como onívora, ok? Não entra na teoria da conspiração. Eu já vi livros que afirmam que o homem era somente herbívoro. Vamos pegar o nosso parente mais próximo, um chimpanzé. Ele não se alimenta só de folhas e frutos. Ele caça outros primatas, inclusive, e se alimenta deles. Em determinadas épocas do ano, ele precisa muito da proteína animal. O organismo dele pede. E ele vai lá, o chimpanzé, nosso parente, e mata outros chimpanzés. Caiu por terra a questão da saúde, né? Até porque quantas eu vejo esses caras veganos que eu admiro, por sinal, admiro. Porque eu acho que o cara que consegue superar um desejo, que é uma satisfação palatar, né? E consegue superar isso na cabeça, assim, cara, merece parabéns mesmo.
É uma fé. E por isso que é inabalável. Não adianta esse vídeo não é para um vegano. Porque um vegano nunca vai concordar comigo. Porque a questão dele é muito maior. É fé. E com fé não se discute. Terceiro pilar, muito consistente. O mais consistente, talvez o único desses três fundamentais que é realmente consistente, é de que nós criamos os animais, os quais comemos, de uma maneira indigna, desumana. As práticas, não só de criação, com a grande maioria, pelo menos as práticas, não só de criação, como de abate, não são legais. Isso tem razão, os veganos têm razão. Só esse motivo já seria o suficiente para você considerar comer carne ou não. O que está acontecendo, eu acho que o veganismo e essas pessoas que optarem em abrir mão da carne, elas formam um pelotão importante. Estão pressionando os produtores a mudar a sua política e a sua forma de criar e abater um animal de produção. Isso está mudando. Vai mudar agora a passos largos. Eu cada vez mais, eu tenho 2 empresas que eu estou participando, uma indústria farmacêutica que está ensinando técnicas de manejo humanizado e uma empresa de ovos que trabalha com cage-free, galinhas livres. Porque assim, é fato, nós não vamos acabar, o ser humano não vai desistir de comer carne pelos próximos bons 100 anos. Não vai. Quando eu digo 100 anos, porque pode ser que daqui a pouco inventem pílulas, façam outra coisa, que dê a mesma... Não sei, cara, o que vai acontecer. Mas não vamos acabar agora com isso. O que a gente tem é que humanizar e diminuir a quantidade de ingestão de proteína animal o suficiente para balancear o nosso organismo. A gente come demais proteína animal. Isso realmente é um pilar que tem que ser avaliado com muito critério, cuidado e que tem seu fundamento. Agora eu tenho uma pergunta. A pergunta é: quem você acha que viveria mais feliz? Um porco criado dentro de um chiqueiro, que um dia ele é abatido para sua carne, ou um queixada que a vida inteira viveu livre e um dia viveu fuçando, fazendo filhos, fazendo o que os queixadas fazem, e um dia uma bala atravessa ele, uma flecha, sei lá o que, e ele é morto para ser consumido. Você não acha que aquele porco que viveu em cativeiro no chiqueiro, ele não trocaria na hora de vida com aquele que vive solto e livre e que tem sua chance de escapar de um fim desse? O fim de todos vai ser a morte. Todos nós vamos passar essa nossa vida, vamos embora. O fato não é como você morreu, não é isso que conta. O que conta é como você viveu essa tua vida. Tem coisas que a gente faz, então, porque eu tô falando de caça, e ela fala: "Oh, Richard é a favor da caça." Eu nunca cacei nada. Nunca matei um bicho na minha vida. Eu não tenho interesse de caçar. Mas respeito algumas práticas de caça que são feitas com critério, onde o cara caça. Senão todos os nossos silvícolas, nossos índios estariam todos errados, seriam monstros. Eles comem carne, imagina, impensáveis. Comem carne de macaco. Já viu um macaco noqueado? Parece um bebê tostado, né? Mas não tem vaca lá. Ele tem que comer a proteína animal de algum lugar. E eles são mais próximos e puros do que nós éramos, ou do que nós fomos durante a nossa evolução. Eu não caçaria, eu não gosto de caçar. Eu não tenho necessidade e não gosto. Se talvez não gostasse, teria necessidade. Mas continuaria não gostando, não gosto da atividade da caça. Mas, em muitos países, a caça é uma ferramenta de conservação. E se, mesmo não gostando da caça, eu entendo a ferramenta de conservação. E se a caça, bem conduzida, que os recursos dela são dirigidos, como nos países da África do Sul, dos Estados Unidos que eu visitei, sejam dirigidos para a conservação daquela espécie que você está caçando, que você tem cálculo, não é a esmo assim, pode caçar. Não, eles têm um certo número, eles fazem um levantamento todo ano de quantos animais e quais as espécies que vão poder ser caçadas, e são expedidas licenças para aquele número certo, baseado em cálculos de impacto mesmo. É como a gente faz com o nosso pirarucu, a gente faz assim, sabia? Sabia que nosso pirarucu quase foi levado à extinção? Aí os cientistas foram, se juntaram às comunidades
e falaram, meu, vamos lá salvar isso. O pirarucu é base alimentar da Amazônia. Vamos salvar o pirarucu? Vamos. Começaram todo um processo de chamado de manejo. Deixa uma parte, tira uma pequena parte. Aí essa parte vai reproduzindo cada vez mais e mais. Eu sei de comunidades que manejam o pirarucu hoje, eles vendem o pirarucu, comunidades amazônicas, que tiram, sei lá, 500 mil reais de uma temporada de despesca. E tá cheio de pirarucu. Os caras tinham, sei lá, eles têm 5 mil pirarucus e tiram 1.000. Isso é manejo inteligente. Então assim, se a caça for uma ferramenta viável para conservação, eu apoio, mesmo não gostando de caçar. E não caçando, não vou. Mesmo que for, é liberar a caça. Você não vai me ver caçando nenhuma vez, eu garanto para você. Não vai existir, não gosto, mas entendo a ferramenta. E o que me importa é a conservação. E é como eu falei no começo, nem tudo na vida a gente gosta de fazer, mas entende que é necessário ser feito. É um pensamento apenas baseado em lógica, não só em coração. E aí a gente parte, né? Eu comecei essa história dizendo que conservação realmente nasce no coração. Tem que nascer no coração. Mas se ficar parado no coração, não vai dar certo. Tem que passar por um gerenciamento. É como qualquer relacionamento, qualquer aspecto da vida. Não é só emocional. Quando você, yin e yang, quando você concilia mente e corpo, quando você concilia o coração com a razão, aí nós estamos chegando em algum lugar. Nem tanto cá, nem tanto lá. Só razão também não dá certo. E por quê? Onde termina tudo isso? Depois que nasceu no coração, passou por um gerenciamento, termina onde? Aqui, ó. No bolso. Custa caro conservação. Não é barato não. E aí eu quero levantar muitos questionamentos que a gente precisa hoje rever, que eu acho justo. Eu sou um defensor de indígenas. Sempre fui. Acho lindo. Aprendi muita coisa. Desde 2004, não só cultuo a medicina, mas eu tô sempre, quando a oportunidade me aparece, tô sempre enaltecendo as grandes virtudes mais puras do homem, que estão lá, sem contar lá. Mas a gente sabe que, assim como existe o fazendeiro e o agricultor bom, existe o ruim. Assim como existe o indígena bom, existe o ruim. São seres humanos. Tem o bom e tem o ruim. Muitas vezes a gente tem que abrir o olho em ajudar esses indígenas a conseguir, porque eles têm o mesmo direito que todos nós, assistência médica, saúde, as escolhas deles de viver uma vida mais natural, é direito deles, na terra deles, justíssimo. Mas se eles desenvolverem alguma atividade econômica dentro de terras brasileiras, isso precisa ser organizado pela União. Não pode simplesmente aparecerem empresas internacionais, e de fato isso acontece, tá? Não é teoria da conspiração, não é terra plana. E aparecem empresas que, sabe, pousam dentro da terra indígena, ninguém fica sabendo, porque na terra indígena ninguém pode meter o bedelho. Eu acho que isso tem que ser trabalhado de outra forma. Então assim, você vê que é tudo de bom senso. Não é tudo 100% de um lado ou de outro. Bom senso. Só assim a gente vai alcançar. E assim, na boa, eu tô com 50 anos. Foi o que eu aprendi, eu acho na obrigação de repartir. É uma estrada de aprendizado, já errei muito na minha vida. Provavelmente vou continuar errando em algumas coisas. Espero errar cada vez menos. Ai, que linda. Enquanto ainda puder observar as flores e me encantar, mesmo num sacrifício que nem eu tô agora, enquanto eu tiver bom senso, enquanto eu puder acrescentar alguma coisa, eu irei acrescentar. Eu sei que tem gente que não gosta de mim. Às vezes nem sabe por que não gosta, nem me conhece. Porque acha alguma coisa, ou porque é algo que eu fiz, como se todos nós fôssemos perfeitos, né? É bom, eu adoro os acusadores, né? Atire a primeira pedra, na verdade. Normalmente os acusadores têm uma lista imensa de contas a pagar, mas acham que tem direito de julgar. É só olhar nosso Supremo Tribunal Federal como está hoje. Homens acima da lei, não existe isso. Todos nós somos homens. Não existe um padre, não existe um togado do STF, nem um presidente da República que seja mais do que você. Não existe. Ele somente está numa determinada posição, que por sinal fomos nós que colocamos. Indiretamente ou diretamente. Nós fazemos nossas escolhas. Faça a sua escolha corretamente, faça com inteligência. Nunca, sempre siga o coração, mas não deixe o coração livre e solto. Você pode se machucar com isso e não vai chegar a lugar nenhum.
Seja guiado pela razão. Ali, coração com razão. Bora lá.